Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa revisão de história, tá bom? Acompanhem comigo os conteúdos que estarão na nossa atividade avaliativa. Serão eles diferenças culturais no Brasil, o tempo, os fatos e as fontes históricas, tempo histórico e tempo cronológico e contagem do tempo, tá bom? Vamos iniciar falando sobre diferenças culturais no Brasil. Quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam do Brasil, encontraram uma cultura local própria, e se encantaram com as mulheres indígenas. E dessa interação de portugueses com indígenas, surgiu o caboclo, que é a mistura do branco com o índio, que é uma das primeiras transformações étnicas do Brasil colonizado. E com o passar do tempo, eles vieram os africanos escravizados, para trabalhar na lavoura e em várias transformações, como a gente viu. A gente também herdou muitas coisas, dos africanos. Nós herdamos a capoeira, o colorido, as vestimentas e principalmente a música. E outra coisa também que nós herdamos, dos indígenas é os costumes de dormir em rede, alimentação à base de raízes e hábitos de higiene, certo? Essa mistura de etnias temos como resultado nossas diferenças culturais, porém, as diferenças não devem ser uma forma de discriminar, rejeitar ou desprezar o outro. Nós precisamos aprender a respeitar e conviver com elas, pois cada um tem o seu próprio valor e somente um conjunto de todas essas formas de todas essas diferenças que formam o povo brasileiro. O tempo, os fatos e as fontes históricas. Vamos relembrar nossa última aula. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. História é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo, certo? Ela analisa o passado dos homens, sua forma de viver e a sua relação com os demais. Estuda o que aconteceu em tempos anteriores e com isso interfere no tempo presente, o hoje. Quando nós falamos em tempo na história, estamos nos referindo a períodos, épocas, eras, fases, certo? Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, organizados pelos historiadores que facilitam o estudo. E assim, os fatos ocorridos são agrupados em períodos ou épocas. A época do Brasil colônia, o período medieval e assim por diante. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a determinado grupo de pessoas. Para exemplificar, podemos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil, que foi um fato importante para toda uma nação e que mudou significativamente um período histórico. Já o nascimento de um irmãozinho é um fato histórico mais importante para a família do qual o bebê faz parte. Porém, não é um acontecimento importante para toda uma nação, certo? Então, a história aí da independência do Brasil é algo importante para nós, toda a nação. E já se nasce um bebê, na minha família, isso ali é importante para mim e minha família, mas não é importante para vocês, já não tem tanta importância para vocês e nem para outras pessoas da nossa nação, entenderam? O historiador. O historiador ele é uma pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações, a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Ele se baseia em registro escritos, sonoros, orais, etc., conhecido como fatos históricos, tá bom? Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados, é preciso tentar construí-los com as fontes históricas disponíveis, tá bom? E para construir e compreender a história, é preciso pesquisar as informações contidas nas
nas fontes históricas, como documento, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral, certo, gente? Esse é um documento bem antigo, certo, gente? E um documento antigo todo e qualquer texto de épocas e atuais, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, letra de música, literatura, manifestos, relatos, viajantes, certo? E etc, né? É uma fonte histórica por quê? Porque de alguma forma registra o que produziu numa determinada época, né, do passado. Também tem, gente, os objetos arqueológicos, que são, como exemplos, né, roupas, utensílios, equipamentos, talheres e outros, né, são fontes históricas porque eles trazem informações de como era o cotidiano das pessoas. As coleções, né, são os conjuntos de exemplares que carregam valor histórico, como as pinturas, jornais, revistas, fotos e etc, certo? E além desses, também tem a tradição oral, que corresponde aos depoimentos e ao conhecimento que é passado de geração em geração. E assim são construídos fatos históricos de um povo, né? Que são os depoimentos das pessoas, né? O que elas falam, tá bom? Tempo histórico e tempo cronológico. O tempo cronológico, ele é medido com precisão por instrumentos de contagem, como relógios e calendários, certo? E ao longo da história existiram diversos tipos de relógio, que nós vamos conhecer eles agora, tá bom? Existiu o relógio solar, que é esse aí que vocês estão vendo na imagem. Ele é um relógio guiado pela sombra, provocada pelo sol, certo? Então, de acordo com a sombra, eles tinham a noção do tempo, né? Que o tempo estava passando, o dia estava passando. Também tinha o relógio, esse relógio aí que era chamado de ampulheta, certo? Utiliza a areia e determina um período de tempo específico, certo? Onde a areia ia descendo e ia determinando um período de tempo, né? Que era especificado por eles. Também tinha a clepsidra, certo? Que é essa terceira imagem aí. É um tipo de relógio que utiliza a água para a marcação do tempo. Esse aí é o relógio digital. Ele marca o tempo de forma semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas, né? Ele pode mostrar por números ou também por ponteiros. Esse aí é o relógio mecânico. Ele apresenta formatos e versões, certo? Ele pode ser... Tem uns que é de braço, né? E eles têm formas diferentes. Tem uns que não tem números, outros tem apenas o número 12, o 3, o 6 e o 9, certo? Vai de acordo com cada tipo de relógio, tá bom? E o tempo histórico, tá bom? O tempo histórico, ele é determinado pelas mudanças, pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador que o tempo cronológico, certo? O tempo histórico, ele é marcado pelos eventos de curta ou longa duração, que é o que aconteceu no passado, não é isso? O tempo histórico, ele leva em consideração as modificações que ocorreram nos diversos grupos sociais. E por fim, gente, esse conteúdo aí, né, contagem do tempo, que é um conteúdo que a gente não viu ainda e que vocês vão ver hoje, certo? Estudar e realizar atividade, tá bom? Porque ele também vai estar incluído na nossa atividade avaliativa, que é a contagem do tempo, tá bom? Como vimos, né, o tempo pode ser medido pelo relógio. Observem aí essa imagem, esse relógio aí. O dia, ele é dividido em 2 períodos de 12 horas cada. Uma hora tem 60 minutos, certo? Então, o dia, ele é dividido em 2 períodos, né, de 12 horas, que é durante o dia e o outro é durante a noite, tá bom? O dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. Os relógios, eles têm pelo menos 2 ponteiros.
O ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos, certo? Deixa eu marcar aqui para vocês. O ponteiro menor, que é esse aqui, ó, ele marca as horas. Então, aqui tá indicando que é 11 horas, certo? Ele tá marcando 11 horas. E o menor marca os minutos, certo? O terceiro ponteiro, né, esse mais fininho aqui, ele marca os segundos. Assim, um dia equivale a 24 horas, uma hora equivale a 60 minutos, um minuto equivale a 60 segundos. Então, aqui é 11 horas e 45 minutos, certo? E, de acordo com o ponteirinho, né, segundos. Se um minuto tem 60 segundos, então aqui é 11 horas, 45 minutos e 60 segundos, porque ele está no 12, tá bom? E é isso, gente. Esses são os nossos conteúdos, tá bom? Estudam, resolvam essa última atividadezinha aí que eu vou colocar as páginas no grupo, tá bom? Bons estudos e boa sorte. Qualquer coisa é só falar comigo. Beijão.